Salabim, bim, bim, estamos de volta para mais um episódio incrível e alegre, feliz e contente aqui para falarmos hoje de trabalho em equipe, que é o que melhor fazemos. Hoje estou como referência para Caio, que não tem mais filhos pequenininhos, o nosso Ash de Pokémon. Pokémon. Então, Pokémon isso. é o exemplo de um trabalho em equipe. Muito bem, e como esse é o nosso tema, eu passo para você, Fabrício, que vem iluminar esse programa. Olha só, olá pessoal, tudo bem? Eu não sou o Pikachu, mas eu tô aqui feliz para falar um oi para vocês. Eu espero que vocês se divirtam com o nosso programa hoje, né? Nós temos o Ash aqui e temos também o Caio. Como é que você tá, Caio? Chegando Cainho no Pikachu, hoje. vamos lá, Cainho Pikachu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou super bem, como sempre, né? Muito bem acompanhado por essa tremenda equipe, né? Afinal, a gente já começa a discutir exatamente o que compõe, né, uma excelente equipe. E aí, já colocando o nosso tema... Eu gostei do tremenda equipe, Meu gente. Deus. Tremenda equipe Tremenda, é algo porque que treme, entregou a idade, né? Eu lembrei de Erasmo Carlos, Carlos. tremendão. Obrigado pelo feedback, hein, Fabrício. Até para calibrar com a nossa audiência, né? Naturalmente eu vou começar a buscar aí um Audiência 60 linguajar, mais. né? Um linguajar mais, digamos, moderno e contemporâneo. Fala, galera! Pô, esse programa tá super paia, como diz meu filho. Muito bem. Muito bem. Caio, eu vou ter um dicionário de letras, de palavras joviais, eu mando para você depois para você poder utilizar. É verdade, né? Você tá com jovens na sua casa, filhos bem jovens, né? Bem jovens e que me chamam de muito velho. Para começar, Caio, essa mesa redonda, trabalho em equipe debate. Trabalho em equipe em debate. Caio, Roda eu sei viva. que você veio hoje preparado com perguntas pinga-fogo para nós outros. Vim Quais preparado são as com perguntas, realmente, mas Vai. antes, né? Meu Deus! Mas antes, né? Quando a gente estava conversando justamente sobre a escolha do tema, eu, enfim, acabei ligando o meu modo reflexão, né? E, trabalho em equipe, eu acho que desde que o mundo é mundo, no nosso mundo corporativo, né, sempre foi colocado como fundamental, isso há décadas, né? E aí eu acabei fazendo aqui um dever de casa e tentando entender exatamente a evolução do trabalho em equipe, né? Porque, trabalho em equipe, a gente escuta desde que o mundo é mundo, né? A importância do trabalho em equipe como veículo na busca dos resultados, aquela história toda. E algo que me chamou a atenção é o seguinte, quando a gente olha para os, vamos chamar, modelos, né, de trabalho em equipe, vocês já devem ter encontrado algum pela frente, a dinâmica de uma equipe, onde você tem determinados estágios, fases, né? E, de uma certa forma, eu perguntei para o chat. E aí, chat, a percepção que eu tenho é que tudo isso parou no tempo, porque quando a gente fala desses modelos que buscam descrever como funciona uma equipe, são modelos dos anos 50, 60, 70 e mais ou menos as coisas pararam, né? E aí, eu acho que a gente tem que conectar o tema de trabalho em equipe com o próprio tema de liderança, de um modo geral, né? Porque acho que a primeira pergunta que não estava no script é: existe como desconectar liderança com trabalho em equipe? Meu Deus, ele chegou com a corda toda, o Caio, hoje, hein? Acelerado como um Pikachu. Né? Olha, porque eu faço essa pergunta porque, para mim, é difícil a gente separar, né, a discussão de liderança, quando a gente... É claro, né, a gente não está aqui, evidentemente, trazendo os aspectos, enfim, conceituais, definindo liderança, mas a forma como essa liderança ela se traduz na prática é naturalmente interagindo com os outros. E a interação com os outros, né? Eu gosto muito daquela frase que a liderança, ela necessariamente é para os outros. E eu acho que o contexto é de uma equipe de trabalho. O que vocês acham? E aí, Fabrício? Quer falar primeiro, Leo? Quer que eu fale? Não, pode você.
Tá animado, né, Alexandre? Eu tô, tô quietinha, tô É, observandinho. então, ó, eu acho que não dá para desconectar de fato, Caio, assim, a liderança do trabalho em equipe, e acho, inclusive, que o estilo de liderança influencia, não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Mas assim, o estilo de liderança ele influencia diretamente, né? E aí a gente pode pensar em modelos mais hierárquicos, né? Ou modelos mais colaborativos e horizontais, mais multidisciplinares ou menos, mais ágeis ou menos, de acordo com esse estilo de liderança, né? Mais cooperativos ou mais colaborativos, né? É, então, escolha bem a sua liderança para saber que tipo de time você vai ter, né? Ou escolha bem o seu estilo de liderança para entender que tipo de equipe você vai ter. É, quando eu penso em trabalho em equipe, na minha cabeça, o estilo de liderança ele tem que ser um estilo mais horizontal e mais colaborativo. Porque eu, Fabrício, acredito em trabalho em equipe quando as decisões elas são colegiadas e não quando elas são top-down. Não quer dizer que toda vez que eu precisei tomar decisão dentro de uma equipe, eu tomei decisões somente colegiadas. De vez em quando você precisa dar um top-down. Mas na maioria das vezes, eu diria que 80% das minhas decisões, elas eram colegiadas porque eu acredito que isso ajuda, inclusive, nesse lugar do trabalho em equipe, né? Eu acho que quando você trabalha em equipe ao redor de uma meta que foi pensada de forma colegiada, todo mundo se apodera, todo mundo se responsabiliza um pouco dessa meta, porque se sente parte é, da criação, né, dessa meta, e se sente responsável por alcançar, ou seja, pelo resultado, né, pela performance. Esse é o meu quinhão aqui nessa conversa por enquanto. Eu acho então, Fabrício, que aproveitando o gancho, a gente pode então inferir ou concluir que a cultura da organização, e isso naturalmente representado naturalmente pelos exemplos da liderança, acabam então influenciando a forma como a equipe ela funciona, né? O que você acha, Lê? Então, será que, olhando para isso, as empresas mais com esse estilo jovial e descolado, tipo startups e afins, o mundo tecnológico, ele tende a ter uma equipe mais colaborativa ou não, do que as empresas nos modelos tradicionais, indústrias, etc. Porque normalmente o líder desses ambientes também é um líder que, na minha visão assim, posso estar errado, grosso modo, tende a ser mais horizontal, como o Fabrício falou, né? E eu acho que essa horizontalidade também não é não ter meta, não é colocar as coisas para acontecer, não é chegar a resultado, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas é esse convite a colaborar, a troca, até porque nessa velocidade que as coisas vão, no mundo mais tech, eu estou olhando assim, se ficar essa equipe muito verticalizada, eles vão perder gente, né? Porque essa galera quer mais sair daí. Não sei, eu estou pensando um pouco nesse caminho dos estilos de negócio, né? E tem um lugar, né, de não ser detentor do saber, né? O líder na horizontalidade, ele está consciente de que, da mesma forma como ele está compartilhando o que ele sabe com a equipe, ele também está aprendendo com ela. E acho que essa abertura é super importante dentro do trabalho em equipe, né? E isso acontece muito em startup, e eu posso dizer de cadeira, porque eu já trabalhei como CLT dentro de startup e também já fui consultor de startup, então eu conheço os dois lados. Quando você está dentro como um colaborador, mesmo que você seja líder, você tem que botar a mão na massa. Você não fica só o líder que coordena as ações. Uhum. Dentro de uma startup, você tem pouca grana, né? Pouca gente. Você tem pouca gente. E aí você precisa fazer de tudo, desde pensar na estratégia da sua área,
até às vezes ir lá e operar e mostrar como é que você faz determinada coisa nesse lugar de meter a mão na massa mesmo, né? À medida que você vai crescendo, você vai saindo um pouco da operação também, mas no começo tem que estar muito próximo da operação ali, muito, né? Tanto quanto da estratégia. Então, essa abertura, né? Essa mentalidade flexível, assim, para conseguir lidar com tudo isso é super importante. Eu vou dar um giro aqui na história porque às vezes a gente é convidado só para tentar dar um contorno para esse episódio fabuloso que estamos produzindo aqui. Porque a gente é convidado pelas organizações, é fabuloso, para fazer formação em trabalho em equipe. E acho que isso dá um choque nessa história, porque a gente está falando assim, pô, se o trabalho em equipe passa pela liderança, pelos modelos de negócio, como uma consultoria, uma empresa podem ser contratadas para melhorar e fomentar, ou, sei lá, ou desenvolver o trabalho em equipe se esse lugar já for muito verticalizado. Interrogação, não sei nem mas vocês entendem que eu estou trazendo às vezes um paradoxo, um dilema que está Entendi. aqui no ar. E, bom, então é esse o programa de hoje. Terminamos aqui ou quem quer falar? Eu acho que o Não, Caio. não, Vamos passar. Quando a gente não sabe, eu falo A assim, gente fala para o Caio, Caio. Caio. o Não, Caio. eu até Caio tenho o meu quinhão, Oráculo. mas eu quero ouvir o Caio. não, Quero ver A o mas que ele vamos palavra vai lá, falar. vamos lá. quinhão foi repetida pela segunda vez e será a palavra do dia. É, Quinhão. depois Quinhão. depois Quinhão. sou eu que acabo entregando, né, A a idade. minha Quinhão, milhagem, né, nem com minha algumas avó falava palavras, quinhão, né? acho. Então, meu, já temos o hashtag desse episódio, né? Hashtag quinhão. Quinhão, Não é né? pinhão. Um quinhão Quinhão de é sabedoria. um quinhão sabedoria com Fabrício Vieira. Muito bem, Então, mas vamos Caio, lá, vamos traga o lá. seu quinhão Vou trazer o nesse, meu quinhão, tá? nesse negócio. Eu acho que a provocação sua, Lê, eu acho que ela é super, super pertinente, né? Porque não poderia ser diferente, aliás, né? Mas Óbvio, gente. Essa frase é tão se eu não, óbvia. se eu não me engano, há alguns episódios atrás, a gente acabou falando um pouquinho sobre aquele livro dos times disfuncionais do Lencioni, se eu não me engano, né? Patrick Do Lencioni livro, do. exatamente, né? E justamente no livro ele coloca quais são os ingredientes que acabam justamente comprometendo o trabalho em equipe, né? E aí, a gente, de uma certa forma, revisita muito do que a gente tem discutido aqui nos nossos encontros, né? Porque, naturalmente, sem confiança, ou seja, as relações que existem dentro da empresa, o clima, ou seja, como eu me relaciono com os meus colegas, até que ponto a liderança estimula um ambiente de competitividade ou de colaboração. Ou seja, a gente começa a perceber que tudo isso, obviamente, vai influenciar a forma como a equipe ela funciona, né? Ela trabalha. Então, essa história de que vamos então fazer um treinamento de trabalho em equipe, né? E naturalmente aquela expectativa de que, uau, isso vai ser Team building, team um team building. building, exatamente, Team né? Um building é a divisor frase. de águas, né? Vai ser algo disruptivo, né? Porque a partir daí, obviamente, isso não existe. Eu gosto de team building. Eu só acho que team building não pode ser uma coisa única, assim, A né? Não pode salvação. ser. Então. Eu acho que existem trabalhos de team building que eles podem, de fato, gerar reflexões sobre confiança em grupo, né? Sobre a importância que o meu trabalho tem em relação ao seu trabalho, que faz parte da mesma equipe, o quanto é importante que eu conheça melhor, né? O que cada um faz e o impacto que cada trabalho tem. Eu acho que existem uma série de coisas importantíssimas que conseguem ser trabalhados num bom processo de team building. No entanto, eu acho que quando você vai e você contrata só um team building, mas você não contrata depois um trabalho de sustentação, o team building ele pode ser tipo uma abertura para o trabalho, né? Mas depois eu preciso de uma sustentação, que na minha opinião está mais conectada com as lideranças de fazerem essa sustentação do que com as próprias pessoas. E aí entender um pouco, né, que tipo de liderança é essa, se ela é uma liderança que ela facilita esse trabalho em equipe ou se ela dificulta esse trabalho em equipe, né? Acho que esse olhar, ele é um olhar importante para a gente, né, que é consultor,
levar para os nossos clientes quando a gente quer trabalhar esse aspecto de colaboração. Isso muito relacionado também com o mundo que a gente opera, né? O que eu quero dizer com isso? A gente, evidentemente, quando a gente olha para o funcionamento das equipes, por exemplo, né? Fabrício mencionou o tema de agilidade, onde você tem aquela definição clássica, né, da equipe ágil, né? Equipe multidisciplinar, autônoma, autogerenciável, enfim. É claro que tudo isso acaba se inserindo num contexto em que cada vez mais o nosso ambiente de negócios ele pede por flexibilidade, ele demanda naturalmente a nossa capacidade de se adaptação, ok? A gente pode falar do mundo VUCA, podemos falar do mundo BUNNY, mas enfim, a gente com todo esse mundo cambiante, a gente naturalmente tem que reconhecer que aquelas estruturas tradicionais, hierarquizadas, mais rígidas, acabam enfrentando muita dificuldade para operar nesse tipo de ambiente. Então, eu acho que como eu comecei ali com uma reflexão do ponto de vista meio que histórico, eu acho que se a teoria do trabalho em equipe não mudou tanto em relação àqueles estágios, enfim, que a gente encontra, nem tanto mencione, mas o Bruce Tuchman, ele propõe um modelo que é justamente o relógio das equipes, que ele faz ali uma analogia que uma equipe funciona como um relógio, ela necessariamente ela tem que passar por determinadas fases para chegar no final do dia, na busca do tão sonhado alto desempenho. Se esses modelos eles já são meio que datados, o que naturalmente a gente percebe é que a forma como o trabalho acontece dentro das organizações, claro que vai evoluindo à medida em que o contexto vai mudando, né? Então, é muito difícil hoje a gente perceber num contexto em que as estruturas estão mais enxutas, né? Ou seja, essa história de que o líder, né, ele deixou de ser protagonista, né? Como o Fabrício trouxe, né? Caramba, o líder não significa que ele não vai pôr a mão na massa, né? O líder não significa que ele é aquele infalível, possui todas as respostas, existe um líder, os demais são seguidores, enfim, acho que isso já é uma visão meio arcaica, né? Total arcaica. Quando eu escuto você, me corrija aqui, Caio, mas o que eu entendi é que os modelos que você pesquisou de equipe, eles quase são os mesmos, mas o mundo do trabalho mudou completamente. Então, é isso que você está falando. Exatamente. Quando você busca, né? Hey, chat, quais são os principais modelos que descrevem o funcionamento ou as características da dinâmica de uma equipe? E aí vem aqueles modelinhos faseados, né? Com etapas, 4, 5 e tal. E talvez um modelo que, enfim, talvez é porque eu tenho mais familiaridade com ele, mas o modelo do Bruce Tuchman acaba geralmente vindo à tona. Ok, continuam válidos, né? Mas o que a gente percebe é que tudo isso dentro de um contexto muito diferente de quando esses modelos foram concebidos, né? E você tem alguma pergunta, Fabrício, para fazer depois dessa reflexão, desse quinhão de reflexões? Desse quinhão de reflexões, eu penso o seguinte, quando a gente está dentro de uma organização, eu não sei se vocês já perceberam isso como consultores ou em algum momento em que vocês tenham trabalhado dentro de alguma organização. Às vezes está tudo muito harmônico, só que a gente nota que é um excesso de harmonia, assim. É quase um cuidado, assim, todo mundo meio que pisando em ovos para todo mundo ser muito agradável o tempo inteiro. E aí tem alguns conflitos que eles são necessários e eles acabam não aparecendo, assim, sabe? É tudo. Não quer dizer que tá todo mundo feliz, não tá todo mundo satisfeito, mas tem uma persona ali de que não, tá tudo bem e todo mundo tentando manter essa harmonia. Como é que a gente lida quando a gente entra como consultor numa organização e a gente percebe esse tipo de coisa, assim? Trarei polêmica para esse programa. Polêmica. Atenção, podemos ser processados. Ai, meu Deus. Não. Mas quando eu te escuto,
isso puta, quantas vezes a gente já viu isso, né? De chegar assim, tá na cara, tem um véu aqui cobrindo um monte de coisa, tá viu? Veladão o negócio. Mas passa, eu acho que passa normalmente o problema pelo próprio time de RH. O time de RH é o time que mais para mim, Conivente. conivente, e ele é o manto sagrado, muitas vezes nesse lugar, nesse véu mágico, que lá o RH é um lugar onde todos andam sobre nuvens, tipo a viagem, assim, naquele campo lindo e maravilhoso. Eu tenho essa sensação, e por que eu estou falando isso? Porque, claro que isso se manifesta na empresa inteira, mas enquanto o RH deixa de se olhar como área, que tem problemas, que tem conflitos, te coloca na mesa esses conflitos dentro da área mesmo, ele às vezes acha que o problema está no outro. Então, TI tem que cuidar, tem que fazer, porque os caras não conversam, os caras não dialogam, essas coisas. Mas a própria área se sustenta, o RH se sustenta numa falsa harmonia, né? Uma harmonização facial que deu errada. Ela tá achando que tá tudo bem. O que é bem fácil de acontecer. O que é bem fácil, a gente tem por casos de celebridades. Não sei, na minha cabeça passa, quando eu te escutei, passou um pouco que é um dos pontos, porque quando normalmente o RH é a área que oferece soluções para os demais, se ela não se cuida, o que está acontecendo com o resto, com ela mesma, né? O que ela está oferecendo? Baseado em quê? Em qual perspectiva? Não sei. Estou aqui divagando, dando meu quinhão de maluquices. E você, Caio? Não acho maluquice, Ale, eu acho que tem muito a ver, muitas vezes, com eu acho que o próprio ambiente, né? E a cultura da organização. Claro que o RH, ele por essência, né? E definição, claro que ele tem que estar atento às pessoas e, naturalmente, às necessidades e às relações, mas a gente também tem que colocar isso na conta da chefia, né? Enfim, do gestor, da liderança, na medida em que, muitas vezes, essa falsa harmonia é produto da falta de uma segurança psicológica, muitas vezes, na medida em que eu não me sinto confortável para expor as minhas opiniões, que são conflitantes, e tudo isso fica ali sendo jogado para baixo do tapete, onde tudo é muito bonito, naturalmente na superfície, mas o que realmente deveria estar sendo discutido não vem à tona por falta justamente desse lugar seguro. E, evidentemente, as consequências são complicadas, né? Então, lugar seguro e defesa do emprego, às vezes, né, Caio? Então, com em certeza. defesa do meu emprego, eu vou ficar quieto aqui. Com certeza, com certeza. E que é fato, né? E como o contexto cultural ele molda o comportamento das pessoas, né? Não tem jeito assim, né? Seja o contexto da própria organização ou de um país diferente em que você vai trabalhar, porque também eu já notei diferenças nesse sentido, assim, a mesma empresa aqui no Brasil, as pessoas trabalhavam de um jeito. Quando eu ia para filial em outro país, era completamente diferente, assim. Uma vez eu fiz um trabalho para uma organização que a sede dela na Europa. O jeito que o pessoal na Europa trabalha em relação ao pessoal do Brasil é de outro jeito, e o pessoal dos Estados Unidos de outro jeito, assim. Então, você nota diferenças muito grandes de cultura, não só da organização em si, né, quanto da região em que ela está inserida ali, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Canadá para um trabalho, e eu era CLT, e aqui no Brasil a gente tinha um jeito de trabalhar que era assim, a gente trabalhava, era contratado para trabalhar 8 horas, mas a gente trabalhava 10 horas, 12 horas no dia. E aí eu fui para o Canadá para conhecer o headquarter dessa empresa, e eu lembro que quando deu 5 horas da tarde, eu tô lá trabalhando enlouquecidamente, passa alguém por mim e fala assim, o que você está fazendo? Assim, eu estou trabalhando.
não, mas já deu 5 horas. Tá na hora da gente ir embora. Eu assim, oi? Aí ele falou, olha ao redor. Eu olhei ao redor, o escritório estava vazio. Era 17 horas em ponto e as pessoas tinham levantado e ido viver suas vidas sociais. Gente, Hum. aquilo foi um choque tão grande. Eu fiquei assim, meu Deus, é Pegando o gancho do muito. comentário, Fabrício, essa semana, né, ontem, especificamente, estava numa empresa europeia também, e, enfim, falando sobre projetos, e a gente estava discutindo os desafios do gerenciamento do tempo, e aí, algo nesse sentido, né? E eles falaram, meu, quando a gente está aqui trabalhando no desenvolvimento do nosso cronograma, a gente tem que reconhecer o seguinte: se ele está acontecendo, ou se existem entregas importantes durante o verão europeu, que a gente vai precisar do apoio da casa matriz, esquece. Por Esquece. quê? Porque parece que a empresa fecha a porta, põe um sinalzinho e diz: olha, volto daqui 2 meses, porque todo mundo sai de férias no mesmo momento. Algo impensável na nossa cultura, evidentemente, né? Onde aquele que consegue tirar 15 dias de férias ininterruptos, uau, né? Então, realmente, Eu, né? eu até pivotaria essa conversa para produtividade, mas eu acho que poderia ser um tema de um próximo episódio nosso, falar de Sim. produtividade, que é um Tá. tema muito vivo no Brasil, e esse comparativo acho que cairia super bem, como diz um colega, cairia com uma uva e não como uma luva. Muito bem. Vocês acham que a inteligência artificial pode afetar esse mundo do trabalho em equipe? Pode ser um negócio? Como que a gente vai lidar com esse monstrengo da IA, que foi um episódio que fizemos já? É, como que vocês estão olhando? O trabalho em equipe vai ser otimizado, vão ganhar tempo, vai ter mais colaboração, o pau vai torar, quem fica, quem sai, quem souber mexer fica, quem não sabe, adeus. O que será dos times e das empresas? E eu acho que corre risco de ajudar. Achismo agora, hein? Agora, assim, aquele momento, assim, informações que vieram do Instituto Vozes da minha cabeça. Vozes do É, Quinhão. é, Vozes do Quinhão. então, assim, eu acho que tem o potencial de ajudar, porque é uma ferramenta que, de alguma forma, ela pode facilitar alguns processos, né? E fazer com que o grupo, de repente, consiga deixar coisas mais operacionais para serem feitas pelas IAs, né? Existem prompts assim sofisticadíssimos, né? Onde você insere uma quantidade de informações, deixa lá ele fazendo relatórios, coisas que você, como grupo, poderia estar perdendo horas fazendo e, né? Você ganha com isso. Ao mesmo tempo, eu acho que, e aí o grupo consegue olhar para coisas mais estratégicas, mais táticas, né? Menos operacionais. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que tomar um determinado cuidado, porque essa lógica de eu consigo fazer mais com menos tempo vai gerando mais carga, que vira uma Uhum. sobrecarga. Porque se eu tenho tempo sobrando, não é que eu estou tendo tempo sobrando para eu gastar com a minha família. É mais tempo eu trabalhar, é mais tempo, Uhum. entende? E nesse lugar, é, eu também posso me isolar dos grupos e do trabalho em equipe, porque eu não preciso da equipe para resolver uma questão. Eu peço para a inteligência artificial resolver um problema, uma pergunta, uma consulta, um brainstorming, que às vezes eu faria em equipe. Eu vou para a IA e peço para ela funcionar como se ela fosse uma equipe assim diversa em Mais termos de eficiente. geração, Mais eficiência. cultura e um monte de coisa e me trazer vários insights que de repente, entendeu? Ao invés de eu gastar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas fazendo um brainstorming, em 30 minutos a IA me trouxe um relatório gigantesco com um monte de informações e coisas que podem me ajudar com aquele tema que eu estou pesquisando. Então,
né, para mim É, existem esses dois lados, assim, tem um lado muito interessante, mas tem um lado que ele pode, assim, né, como a tecnologia tem feito hoje, tem isolado as pessoas, né, muito, assim, a gente achava que ela ia aproximar, mas ela tem isolado a gente cada vez mais. O meu medo é que a IA, ela alavanque esse processo de isolamento, né? esse era o ponto que eu ia comentar, exatamente isso, né? Eu acho que quando a gente fala em trabalho em equipe, acho que existe aí uma espinha dorsal que são as interações humanas, evidentemente, né? Ou seja, estamos interagindo com as pessoas, né? E na medida em que, evidentemente, a inteligência artificial vai nos ajudar, e eu concordo plenamente com o Fabrício, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atento para esse aspecto, digamos, humano, né, dessas relações que acontecem supostamente dentro da equipe, né? Ou seja, porque, caramba, como que a gente vai gerar, enfim, engajamento, comprometimento. Eu gosto muito de uma frase atribuída, né? Eu confesso que eu nunca verifiquei se realmente ele disse isso, do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: as pessoas apoiam o mundo que elas ajudam a construir. E, naturalmente, nesse trabalho de construção, é o típico trabalho em equipe, né? Estamos juntos, trocando figurinhas, num ambiente seguro, em que eu me sinto confortável para expressar as minhas diferentes opiniões. Então, existe conflito, ele vem à tona, claro que ele é tratado de uma forma respeituosa, mas, meu, tudo isso utiliza como fio condutor as trocas, né, as interações, né? Então, eu acho que essa questão que o Fabrício trouxe no final é, caramba, e aí? Será que a gente vai extrapolar ainda mais as dificuldades que a gente tem em trabalhar os nossos soft skills, O justamente em que, função da AI? ou como eu potencializo essas equipes para trabalhar naquilo que eu acho que nesse instante é só o humano pode fazer, dar curacidade de informações, de trazer empatia para o dado. Não sei, eu acho que é tudo no Data Quinhão, é uma exploração do que a gente está fazendo aqui, do que pode Data Quinhão acontecer. é muito bom. É uma exploração. É, O que eu acho que não é mensageiro do caos, para não cair. A gente já fez lá o podcast com a Aline, tipo, não é o fim dos tempos, não é o fim do mundo, aí vai substituir tudo e todos. Acho que é por aí. Mas, de fato, acho que esse é um risco grande que o Caio traz da interação, e que vocês dois, né, trouxeram, assim, por que a gente se distanciou tanto, né? É um momento dramático nesse instante do podcast. Eu sinto que deu uma É dor, verdade. assim, Nossa, deu né? um drama, tons de drama, a musiquinha de drama, ratinho, um violinista no fundo. Perguntas, vamos lá. Vamos Caminhando lá. para o fim já, né? Tinha a pergunta Eu acho das que bandas lá que a gente tinha pensado. Vai lá, Caio. não, não, não. Eu acho que justamente nesse mundo cada vez mais tecnológico, virtual, etéreo que a gente trabalha, eu acho que tem um questionamento super importante, que é justamente o trabalho em equipe nesse contexto virtual, né? Eu acho que se já existe Ah, todo aquele sim. desafio de a gente conseguir naturalmente se Uhum. relacionar de uma forma produtiva, né? Claro que no fundo, o trabalho em equipe existe para a gente alcançar os objetivos na nossa organização, né? Caramba, e aí, o que vocês têm visto, notado, ou quais são os truques que vocês andam utilizando quando cada vez mais a gente trabalha virtualmente, e naturalmente isso acaba limitando a nossa capacidade de, enfim, acho que acessar aqueles aspectos, digamos, mais internos da galera, justamente em função desse distanciamento físico. É muito louco, né? Porque acho que o virtual trouxe mil possibilidades da gente se conectar. O que a gente está fazendo hoje aqui é virtualmente, à distância, gravar um programa ou reuniões. Acho que potencializa, otimiza tempo, na minha visão. Mas tem um risco, a gente viu acontecendo esses dias aí de gente se mandando embora de uma grande organização porque não acendia a luzinha azulzinha quando eu mexo o mouse, né? Fica a história, será que estão me observando dentro da minha casa e vão me mandar embora porque eu não estou X horas na plataforma da empresa? Então, acho que é sempre tem os dois lados da moeda, né? O lado da possibilidade. Eu estou em home office, mas eu estou em home office mesmo. Eu posso estar em home office? Tem momentos de casa, talvez, que eu tenho que fazer. É, e mas quais os riscos que eu corro?
Não sei, eu vejo mais ganhos. Claro, quando estou numa reunião, como a gente faz uma reunião que ganha mais tempo, a gente normalmente não tem aqueles momentos na reunião de quebra-gelo, de troca, vai num cliente. O cliente, nossa, a primeira vez que a gente faz reunião online, não é a mesma coisa de ver o cara a primeira vez presencial, né? Não tem o café. O café, a troca, sentir o cheiro do lugar, a gente perde tudo isso, né? Acho que é uma grande perda nesse sentido. Como agente consultor visitando um lugar. Agora, quem está na rotina dia a dia da empresa, para mim o que me dá mais medo nesse instante, talvez um pouco chocado com essa notícia, é o risco da gente estar sendo um grande Big Brother e correndo o risco de ser mandado embora porque eu não passei a mão no mouse. Eu penso que trabalho em equipe, quando a gente pensa em equipes remotas, tem que vir junto com uma quebra de paradigma. Então, eu preciso sair do lugar onde eu acredito que trabalhar tem a ver com tempo online, e eu preciso começar a pensar que trabalho tem a ver com orientação para resultado. Então, eu tenho que ter uma equipe orientada a resultado, uma equipe que, quando eu der uma meta, eu tenho a confiança de que eles vão atrás dessa meta, e que essa equipe tem que ser disciplinada o suficiente para garantir que a meta do mês lá seja atingida. E esse é o ponto, é mais a disciplina e a confiança de que esse time está orientado para o resultado do que o tempo que eu estou na frente do computador. Porque a única parte boa desse trabalho remoto é eu poder fechar o meu computador aqui e tomar um café em paz, entendeu? A hora que eu terminar de conversar. Eu perco muita coisa no lugar do trabalho remoto, mas ao mesmo tempo eu ganho, né, de não ter que me deslocar 2 horas para a empresa, dentro de um ônibus cheio de pessoas, né? E depois ter que enfrentar mais 2 horas para voltar. Eu ganho nesse lugar de que eu tenho um pouco mais de liberdade, né? Eu não preciso ficar trabalhando com um dress code super restrito. Eu posso trabalhar de jeans e camiseta na minha casa, tirar uma sonequinha no meio da tarde para, se bater um sono, né? 30 minutinhos, depois eu volto a trabalhar. Eu posso correr para pegar um café, eu posso almoçar na minha casa e acabo não gastando fora. Então, assim, tem algumas coisas que são interessantes, e que, se eu não tenho essa liberdade de poder aproveitar isso, acaba que o trabalho remoto ele também perde os atrativos dele. No entanto, contudo, é importante que essa liberdade venha com disciplina e venha com esse lugar de orientação ao resultado, porque também, se eu estiver apertando o botão do F com relação ao resultado, com relação à empresa, se eu não tiver responsabilidade suficiente, de fato, aí deixa de ser um trabalho em equipe, deixa de ser, né, um trabalho que ele também vai devolver, né, pro meu contratante ali o que ele espera de mim. Para mim, é um pouco de tentar encontrar esse equilíbrio e quebrar esse paradigma do a quantidade de tempo que eu estou online para o foco no resultado, né? O quanto de meta eu consigo atingir, se eu estou, né, atingindo, ou estou além das expectativas, ou estou abaixo. Acho que esse tem que ser a mensuração, assim. É isso aí, concordo plenamente. Acho que a gente tem que ter foco nas entregas e acho que nada foi mais disruptivo com relação a esse tema do que aconteceu com a gente na pandemia, né? Sim. Eu que acabo atuando, nós de um modo geral, né, que acabamos atuando fortemente na área de desenvolvimento, caramba, muitas vezes no início eu falei, não vai dar para fazer, como é que eu vou entregar esse conteúdo, como é que a gente vai gerar aquele ambiente de troca, enfim, típico de uma sala de treinamento, ou seja, e claro que depois, principalmente naquele momento que a gente achava que ia durar 15 dias e a gente ia voltar. Nossa. E aí, quando esses 15 dias, eles naturalmente se transformaram em meses, a gente teve que realmente olhar com uma outra perspectiva e falar, e aí, como que a gente vai ter que fazer para fazer tudo isso funcionar? E acho que isso sim foi muito revelador, né? Então, e eu falo isso do ponto de vista mesmo pessoal, né? Ou seja, muita coisa, hoje eu tenho que reconhecer que a gente pode sim fazer com resultados bastante interessantes no nosso ambiente virtual. Né? Possível. Então É acho super possível. importante a gente, evidentemente, reconhecer que são
contextos muito diferentes, mas eles são complementares, né? Então, hoje eu vejo cada vez mais que, sim, evidentemente, o nosso mundo virtual ele nos ajuda bastante, tem as suas armadilhas, evidentemente, mas ele, com certeza, deve ser utilizado como um complemento também para o nosso mundo presencial, para que a gente não perca esse nosso toque, essa relação, a cultura, enfim, a riqueza das interações humanas, né? Muito legal. Eu queria fazer É, uma última pergunta para você, Ale, Rafa, porque assim, né? Eu sei que você e a Síntese, vocês já fizeram algumas viagens super interessantes, assim, né? É, com esse olhar de consultor, inclusive, de olhar para culturas, grupos e essas coisas todas. E eu queria saber de você, né? Nessas viagens que você fez, o que que a gente já pode aprender com equipes fora do mundo corporativo, assim? O que que você viu nessas viagens, assim, que te deu insights interessantes, novos aprendizados a respeito de trabalho em equipe? então, a gente fez 3 jornadas para a África do Sul aqui, né? E acho que foram bem intensas. E o que era interessante é que alguns grupos as pessoas não se conheciam, começava daí, pensando no grupo que foi, né? E a gente foi se conhecer no aeroporto. Isso era meio doido, assim. E depois tinha que dividir quarto com a galera. Então acho que tinha um. Só esse caminhar já foi um baita aprendizado. Um baita. Sim. Da pessoa se revisitar, de se abrir para conhecer o outro. Acho que isso foi bem potente e é uma escuta que eu tive de muitas pessoas. Nossa, conheci muita gente aqui. Acho que outra experiência que rolou de fortalecer como time, que nem era um time, né, mas que tinha ali um aprendizado sobre o que é isso, era olhar os lugares que a gente foi. Então, as histórias de vida das pessoas, por exemplo, como as pessoas se organizaram no Distrito 6, que é um bairro entre vários bairros que foram destruídos na África do Sul, e como as famílias se organizavam para poder também se proteger daquela violência que estava acontecendo ali. Então, olhar nessa perspectiva de bem observador, como esse grupo se organizava, como eles se dividiam, como eles tinham que encontrar caminhos para se fortalecer, ou experiência de roda de música que a gente viveu também. Então, como que essa galera toca. Tem um cara na África do Sul chamado Maná. Ele todo sábado à tarde, tem um horário determinado, se não me engano, 3 da tarde, na calçada de uma loja, ele reúne pessoas que estão passando na rua, transeuntes. E aí ele faz uma roda na calçada e ensina as pessoas a tocarem tambor. E isso é muito louco, porque ele está a 2 quadras uma mesquita, né, muçulmana, e que tem um canto às 3h15. E eles começam a cantar lá, uns cantos assim. E é muito louco, porque às 3h15 ele não precisaria, mas ele para a roda de tambor, pede pra gente ficar lá em silêncio, a gente pode fazer o que quiser, andar, tudo. E volta às 3h30 quando acabou o canto. E eu achei isso de uma sutileza, porque ele podia ter começado as rodas depois que o canto passou, mas ele para e a gente observa o que está acontecendo. Ele não fala nada do que está acontecendo ali, mas a gente sabe o que está acontecendo e a gente volta. Então acho que essa história do o time parar, observar, respeitar a cultura que está ali do seu lado, porque ele poderia continuar batucando porque está 2 quadras de distância, mas não, vamos respeitar, porque os caras agora é o horário deles. Então acho que para mim isso foi um dos grandes, talvez o maior aprendizado da viagem, pensando em equipe, para mim nesse instante que na minha cabeça é esse, assim, acho que isso é bem potente. Muito, Responde você, Fabrício. muito interessantíssimo, né? Um Legal, lugar bem. de empatia também, um Total, cuidado, né? total, Dentro desse total. lugar de comunidade, né? De a gente estar em grupo. É. E é E tão difícil isso hoje em dia, né? muito. E ele era um refugiado, né? Ele veio de Congo ou Gana, agora eu não acho que é Gana, e veio para a África do Sul na Copa do Mundo. Ele veio com 2 tambores, ele tocava na Copa, ele punha um tambor em frente ao outro, a pessoa parava e eles tocavam juntos. E ele foi expandindo isso. E ficou parceiro de uma loja, tudo. Então ele também tem uma história de vida bem ferrada, assim, e, e construiu essa empatia que você fala nele, assim. Então foi uma experiência bem louca mesmo que eu vivi lá.
Muito bem, sim, sim, Salabim, bim, bim. Eu queria fazer o seguinte para a gente terminar nossos 3 horizontes hoje aqui. Uma referência Uma fora, referência. do campo do corporativo, que vocês poderiam trazer uma banda, não vale o time de futebol do Palmeiras, mas vale o time de vôlei, vale outras coisas, que vocês têm assim, eu olhando de fora, me parece uma equipe que funciona bem. E aí? Legal. Eu vou. Foi bom você falar de vôlei, porque eu acompanho o time de vôlei feminino do Osasco. Graças ao meu namorado, Eudes. Eudes, um beijo para você, meu amor, se você estiver ouvindo isso. É, é impressionante o quanto essas meninas elas trabalham bem em grupo. E é um grupo que, de temporada para temporada, né, tem uma mexida, porque tem jogador que vem de fora, né, jogadora que vem de fora, tem jogadora que precisa voltar depois, ou que é contratada por outro clube. Então, tem sempre uma dança das cadeiras, mas tem aquelas que ficam, assim, que elas fazem parte do DNA do Osasco, sabe? Então, é muito bonito de ver como elas acolhem essas novas pessoas para que elas se sintam parte e como eles vão se adaptando ali, esse novo time, para eles chegarem nos resultados que eles chegam. Eles estão sempre muito bem. No ano passado eles fizeram uma campanha fantástica, assim, eles ganharam vários campeonatos, foi muito legal para a gente que torce por elas. E esse ano elas estão passando por essas mudanças, estão no início agora dos campeonatos desse ano também. Tem sido assim interessantíssimo acompanhar essa mudança, sabe? Essa adaptação desse grupo assim para o trabalho coletivo que elas realizam. Então, acho que é uma referência incrível para quem quiser acompanhar e perceber, né, essas nuances desse trabalho tão bonito que as meninas do Osasco fazem. Que legal. Vou continuar na referência esportiva. Um excelente exemplo de trabalho em equipe é o ciclismo. E aqui a sugestão é conferirem no Netflix o Tour de France. Se eu não me engano, já são 2 ou 3 temporadas. E é impressionante, impressionante como muitas vezes a abnegação, onde muitas vezes ali você tem, enfim, 8 pessoas trabalhando numa equipe, onde cada um assumindo o seu papel, cada um se doando, né, para o conjunto, então acaba sendo algo super interessante. Eu aproveito já no apagar das luzes aqui do nosso episódio e mando um abraço e um beijo para o meu amigo colombiano Manolo, que me ensinou muito sobre o ciclismo e principalmente quão trabalho em equipe está inserido em algo que, em princípio, a gente não consegue, num olhar talvez superficial, entender. Então, fica aí o convite para vocês conferirem no Netflix Tour de France. Vou deixar o link. Eu gostei. Eu lembrei, na verdade eu ia falar outra coisa, mas quando o Caio falou, me levou para outro lugar. E que bom que a gente está assim, que a gente vai mudando as ideias. De um filme que tem na Netflix, da história real daquela Niad, sabe quem é? Uma mulher, uma senhora, que atravessa entre Cuba e Flórida, nadando. Ela tenta jovem, se regaça no caminho, aí passa muito, ela desiste da natação, e muitos anos depois, já bem mais velha, ela faz outras tantas tentativas até conseguir. Se não me engano, ela tinha mais de 60 anos quando ela consegue atravessar Cuba até Flórida. E tem muitas coisas meio então ela precisa do barco, ela precisa do comandante do barco, ela precisa da treinadora, precisa de alguém que dá comida para ela, porque ela não pode sair da água, né? É aquele com a Judy Foster? Com a Judy Foster e mais Legal, uma. legal, bem legal. Cara, esse filme é maravilhoso, assim, é muito legal e para mim. E tem os conflitos do trabalho em equipe, eles rompem no meio do caminho, depois voltam, os egos estouram tudo, mas depois volta, restabelece o propósito daquele time, por que ele está ali. É espetacular, é espetacular. Chama NYAD, o nome da. E tá no Netflix, eu recomendo pra caramba essa história, assim, é muito bom, é pra chorar, momentos de chororinho no final.
Vamos deixar no nossos descritivos, inclusive o time do Osasco. Tem que pôr aqui, que eu acho que vale a pena. Quem quer muito seguir no legal. Instagram e tudo mais. E não podemos muito esquecer legal. também o link do Palmeiras, evidentemente, né? Que, enfim, acho que Essa parte cortamos do episódio. Bom, seguimos na academia de Ademir da Guia. Meu Deus, vamos lá. Deixamos os academia. nossos quinhões aqui, né? E aí, pra gente terminar com uma Beijinhos, reflexão, eu acho que vale a gente pensar o seguinte: no fim das contas, né? Trabalho em equipe não é só sobre entregar resultado junto, né? A gente escutou aqui a gente falando sobre como a gente cresce, como a gente se transforma na relação com o outro, né? E eu queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Quem é você quando você está em equipe? E quem a sua equipe se torna quando você está nela? E Tá qual bom? o seu quinhão nessa frase? E qual o seu quinhão nessa frase? Um beijo. Beijo Vamos pra deixar todo mundo. escrito essa frase no descritivo. Acho que é bom, né? Para os nossos amiguinhos que nos ouvem. Beijinho, você mandou, Fabrício, para alguém? Já mandei beijinho pro Eudes, meu namorado, hoje, Tá olha bom. só. Caio, beijocas, beijicos. também já mandei para o meu amigo colombiano. Ah, verdade. Faltou o olha seu lá. beijinho, Alexandre. Eu nunca mando beijo, não mandarei dessa vez, não será nesse Então momento, tá bom. mas eu farei o seguinte: para quem tá gostando de ouvir a gente, o Natal tá chegando. Contrate a gente para a ceia de Animar Natal. a festa. Na ceia de Pelo Natal, amor de- com vida de família, é o pior momento do trabalho em equipe. A família rompe, sai problema, discussão política, esse tipo de coisa. Não vá para cá. Chame nós três. Ofereça o seu peru, ofereça o seu chefe. Ofereça o seu peru, olha. Estaremos em torno da mesa, Meu Deus do céu, essa aí conversando. Essa aí é de balançar o status quo, hein? Estaremos em torno da mesa, dividindo champanhe com você e conversando sobre sempre esse perdigotos do saber. Então tá na hora. Contrate-nos para o Natal. Alegre a sua ceia. Conosco. Isso. Ou não, né? Ou descamba com a ceia de uma vez. Gente, um beijo para quem tá ouvindo a gente. Beijo, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Isso acabou o programa, seu chatinho. Obrigado. Tchau. Tchau.